Robert Dallin Owen, região em litígio entre este e o outro mundo. Frivolidade aparente de alguns fenômenos espíritas. Em aviso aos autores dramáticos, Horácio ensina que não é conveniente fazer-se intervir a divindade, senão em caso digno dessa intervenção. Se Deus interviesse diretamente, isto é, se o milagre existisse, o poeta teria razão de falar assim. Aquilo, porém, que interpretam como milagre se manifesta frequentemente como o arco-íris, realmente com menos aparência de proveito que este, porém com mais capacidade para despertar a esperança no coração do homem, para dar a este uma prova suficiente da não intervenção direta de Deus. O conde de Butler de Buchan, Thomas, depois Lord Erskine, apesar de haver adquirido relativamente tarde a sua elevada posição social, foi no começo do presente século um dos mais brilhantes ornamentos, elevado por seus merecimentos a membro da Câmara do Pares e feito chanceler da administração de Green Valley. Ele, por seu caráter reto e sagaz, inspirava geral confiança. Morreu em 1823. No ano de 1811, primeiro que se seguiu a elevação do príncipe de Gales, mais tarde George, ao cargo de regente, Lord Erskine e a duquesa de Gordon fizeram uma visita à senhora Morgan, celebridade literária assaz conhecida. Então diz a senhora Morgan, a duquesa contou-nos uma história muito curiosa e romântica de dupla vista, acontecida em sua família, a qual se me não converteu, ao menos divertiu muito, pois que o modo comovente com que a história foi contada garante a sinceridade da narradora. Ela continua assim, também eu, disse Lord Erskine, acredito na segunda vista, pois fatos dessa ordem comigo se tem dado. Quando o jovem estive algum tempo ausente da Escócia, na manhã de minha chegada a Edimburgo, ao sair de uma livraria, encontrei um velho dispenseiro de minha família, que me pareceu muito mudado, pálido, abatido e sombrio, como um fantasma. Velho, disse-lhe, que fazes por aqui? Perguntei. Respondeu, queria ter a honra de vos encontrar para pedir vossa intervenção junto ao senhor vosso pai, a fim de perceber a soma que me ficaram devendo no último pagamento. Impressionado com aquele olhar e pelos seus modos, convidei-o a entrar em casa do livreiro, cuja porta nós achávamos. Mas quando me voltei para falar, ele havia desaparecido. Recordei-me de que sua mulher vivera na antiga cidade, bem como do local e da casa que ocupava quando ainda menino tinha visitado muitas vezes. Dirigindo-me para ali, encontrei a velha imersa na tristeza de sua viuvez. O marido tinha falecido alguns meses antes. E no leito de morte lhe disseram que o despenseiro de meu pai o havia lesado no pagamento do salário, mas quando o senhor Tom chegasse, iria reclamar o que lhe era devido. Prometi fazer-lhe pouco depois cumprir a promessa. A impressão conservou-se indelével em minha alma e sou extremamente cauteloso. Sou extremamente cauteloso para negar a possibilidade das visitas sobrenaturais, de ordem daquelas que a senhorita duquesa verificou no seio da sua própria família. O modo como a talentosa senhora nos conta essa história parece própria a ser recebida e interpretada pelos investigadores sinceros como uma grande lição. A senhora Morgan seguiu os ditames do persistente ceticismo que os homens e mulheres de certa reputação social costumam adotar ou afetar, e com a ideia preconcebida de que isso ia de encontro ao que ensina o mundo esclarecido. Em uma palavra, ser uma superstição e crença nas aparições limita-se a reproduzir a narrativa de Lord Erskine. Atribuiu, como ela própria diz, a abusões e reminiscências das antigas impressões. Ela afirma que a narradora lhe parece sincera e que Lord Erskine acredita nessa estranha história, o que não é mais que uma estranha aberração da inteligência, a menos que não seja estranha aberração da verdade. Contudo, afirma que ele crê. De modo original, esse de se ocupar dos fatos asseverados pelos outros, pergunta. Um cavaleiro distinto, cujo mérito é reconhecido pelos melhores juízes do mundo e cuja fidedignidade não pode ser posta em dúvida, conta que em certo dia, em lugar determinados, viu e ouviu que o fantasma que viu tinha a aparência de uma pessoa que conheceria em vida havia falecido alguns meses antes, que essa aparição falou-lhe de alguma coisa de que ele não tinha o menor conhecimento.
porém que depois de indagar ficou sabendo de ser verdadeira. Fato este que preocupara a alma do falecido até o momento da sua separação do corpo. Ora, admitidos esses fatos, o que se deve inferir aqui, em certas circunstâncias que ainda não podemos determinar, aqueles que passaram pela transformação da morte continuam interessados com o que diz respeito à terra, podem por algum tempo intervir ocasionalmente nos negócios desta, como por exemplo trabalhando para a reparação de uma injustiça. Mas em vez de admitir essa intervenção, em vez de aceitar essa desinteressada evidência vinda da parte de uma testemunha reconhecida como sincera e cuja eminente capacidade ninguém no mundo põe em dúvida, que vemos, pergunta, uma senhora conhecida no mundo atribui tudo isso a abusões e reminiscências de antigas impressões. Assim é desprezado o testemunho humano como coisa vã e inútil. É tempo de ficar assentado que a hipótese da intervenção dos espíritos tem o direito de ser estudado seriamente, e de que nesse estudo não podemos afastar as regras de uma demonstração científica. O Lord Erskine, saindo certa manhã de uma livraria em Edimburgo, esbarrou com a aparência de um antigo fâmulo da família, morto alguns meses antes. Ou ele mentiu, ou o Lord Erskine ouviu palavras que lhe pareceram pronunciadas por essa aparição, referentes a um fato determinado, do qual resultaram prejuízo ao falecido fâmulo. Ou ele mentiu, ou finalmente Lord Erskine certificou-se pelo interrogatório por ele mesmo feito a viúva desse fâmulo de que este, em seu leito de morte, se ocupara do mesmo fato que a aparição lhe feriu. Ou ele ainda uma vez mentiu, mas o resultado foi que se reconheceu que o falecido havia sido lesado, sua viúva foi reembolsada do que se lhe devia. A menos que esse fato atestado por Lord Erskine também não seja uma mentira, mas a própria senhora Morgan assevera estar convencida de que Lord Erskine não mente. Em si mesmo isso é pouco, milhares e milhares de idênticos casos de pequenas injustiças se dão e passam sem ser registrados nem noticiados. Para a viúva, sem dúvida, se trata de uma coisa séria, mas não julgo que algum homem, por sensível que seja, admita houvesse aí motivo para a intervenção da divindade. Por esse modo, sendo real o que disse Lord Erskine, uma aparição é um fenômeno natural. Há, contudo, casos em que a trivialidade do resultado de fenômenos claramente reconhecidos de caráter espiritual é mais aparente ainda que no exemplo precedente. Eis predição de uma simples futilidade. Na primavera de 1853, um jovem cavalheiro muito meu conhecido, ao qual chamarei Sr. X, que não é espírito e nunca prestou atenção aos fenômenos espíritos, teve um sonho notável. Ele morava em uma casa comercial de retalho na Rua Segunda, em Filadélfia. O sonho foi que no dia seguinte, ao meio-dia, venderia certa porção de mercadoria conhecida com o nome de Fazenda de Verão, no valor de $150. Indo para a loja da manhã seguinte, narrou o sonho entre 8 e 9 horas a um jovem escrituário do estabelecimento. É um disparate, exclamou este. Um impossível. Sabeis perfeitamente que nunca freguês algum comprou tal porção dessa fazenda em 10 anos. O Sr. X concordou e em adiantamento lembrou que, segundo o sonho, era ele mesmo que tinha de efetuar a venda. Aconteceu, porém, que não era ele quem se achava na seção onde o artigo tinha de ser vendido, mas um outro, e só na ausência deste seria ali chamado acidentalmente. Era tal a impressão produzida pelo sonho que, à medida que a hora se aproximava, o Sr. X sentia-se muito nervoso, e sua agitação cresceu quando, pouco antes do meio-dia, o outro foi obrigado a ausentar-se e ele teve de substituí-lo. Quase exatamente ao meio-dia entrou um freguês. Aproximou-se do balcão e pediu Fazenda de Verão. O Sr. X empalideceu e quase não teve a necessária presença de espírito para fazer descer o pacote. O comprador declarou que o pedido era para satisfazer a requisição de uma instituição pública e a quantidade pedida importou em 158 ou $155, não estando bem lembrado o Sr. X. Foi ele próprio que me feriu o fato e conhece bastante o seu caráter para assegurar que todas as particularidades que cita devem ser aceitas em toda a confiança, que a sua palavra não pode ser posta em dúvida. Quando me afiançou, depois do caso passado não se ter dado antecedentemente qualquer coisa que lhe fizesse imaginar estar alguém precisando de tal porção dessa fazenda, ou que lhe indicasse a mais remota probabilidade de se efetuar uma tal venda. Nesse caso,
minudências de tempo, lugar e mais circunstâncias, a imprevista retirada do empregado, a especificação da mercadoria, a desudada quantidade pedida, cuja importância se conformava tanto com a anunciada, são de tal ordem que somos forçados a pôr de parte a ideia de uma consciência casual. No caso, Arxcain, pode-se compreender o motivo pela qual se manifestará o espírito do fâmulo, idêntico ao que se descobre na maioria de tais casos, uma atração para os seus afeiçoados. Aí ele exprime de um modo humilde a sua ansiedade, como faria um criado escocês daquele tempo, por ver a mulher mergulhada na sua pobreza e viuvez. Recebeu o que lhe pertence. Aqui, porém, não se encontra a mínima frase sobre os anelos do verdadeiro amor. No caso da Filadélfia, não se pode imaginar o motivo qualquer de atração, visto que a predita venda particularizando a importância, hora e dia não tinha uma consequência para pessoa alguma, a não ser unicamente como prova que o dom da profecia, um daqueles que Paulo mencionou nos primeiros dias da igreja cristã, é um fenômeno que ainda hoje se manifesta, e nada tem de miraculoso. Manifestações físicas. A tipologia espírita. Não é difícil, quando há tempo, paciência, amor e amor à verdade, que qualquer pessoa se convença, vencida por todas as dúvidas possíveis, de que o que chama ruídos espíritos é como a faísca elétrica, um fenômeno real com importantes consequências. Esses estranhos ruídos podem ser com tanta segurança atribuídos a seres de uma outra esfera, como a faísca de uma botija de Leyden se identifica com a luz do relâmpago. Ele se produz com a misteriosa faísca em determinadas condições, mas não pode, contrariamente ao que se dá com estas, responder ao nosso apelo em qualquer momento, porque, sendo espiritual, a sua origem não estão às ordens do homem. As condições em que se apresentam são, às vezes, de um cunho pessoal, outras vezes de cunho endêmico. Ocorre com mais frequência e persistência em certas localidades do que em outras. São ouvidos muito mais frequentes em presença de certas pessoas chamadas médiuns sensitivos, ou na de outras. Sua força usualmente cresce com o concurso das circunstâncias locais e pessoais. Tenho-os ouvido com um pequeno ruído de relógio. Como de pancada atroadora. Já os ouvi não só na América do Norte, mas também na Inglaterra, na França e na Itália. Ouvi-os à plena luz do dia e no escuro, é certo que mais violentos no último caso. Tenho-os ouvido em minha própria casa, em centenas de outras. No mar e na terra firme, no paquete, em barcos de vela, nas matas, nas praias do mar. Em nenhuma ocasião, porém, testemunhei esse maravilhoso fenômeno de tão variadas condições e com resultados tão satisfatórios como na presença de dois membros da família, em cuja morada na parte ocidental de Nova York, fenômeno se manifestou pela primeira vez, isto é, na presença da mais velha e da mais jovem das filhas da senhora X. A faculdade mediúnica, ou para melhor dizer, o dom do sensitivo espiritual era hereditário nessa família. Em Leah Fox, a senhorita Onden Hill, e em Kate Fox, achei que as manifestações dessa força ou dom tipológico eram mais pronunciadas e fáceis de ser obtidas que em qualquer outra pessoa do meu conhecimento, aqui ou na Europa, pelo fato de essas damas e o Sr. Underhill me facilitarem modosamente esse estudo. Tive o desejo de testemunhar não só isso, como outros fenômenos espíritos, como a maiores precauções contra as decepções. Bem entendido que tomava essas precauções por causa dos outros, antes que para remover qualquer suspeito do meu espírito, nunca no estudo que com elas fiz, descobri o mais simples motivo para crer que o móvel de seus atos fossem outro, a não ser o da descoberta do reconhecimento da verdade. No outono do mesmo ano, eu os publiquei o Footfalls, 1860. Aceitei um convite do Sr. Underhill para passar 1 ou 2 semanas em sua casa, a fim de melhor oportunidade de investigar esse e outros fenômenos conexos. Para uma das minhas primeiras experiências sobre o fenômeno das pancadas, pedi à senhorita Underhill que me acompanhasse ao outro lado da casa e, começando pelos compartimentos inferiores, pedi que os ruídos se fizessem ouvir no solo, nas paredes, no teto e em diversas peças da mobília. A cada um dos pedidos a resposta foi dada. Prontamente os ruídos eram fortes para serem ouvidos na sala vizinha. Perguntei se podia fazer, ele ouvi nas grelhas de aço e no mármore de chaminé. Os sons se produziam bem distintos, porém menos agudos, como se fossem abafados. Depois, abrindo uma das portas de comunicação, colocando-me de modo a poder observar as duas salas e pousando a mão sobre uma das portas, eu roguei à senhora Underhill que se colocasse a alguma distância, de modo que, estendendo o seu braço, pudesse tocar a porta com a ponta dos dedos. Depois de 2 ou 3 segundos, soaram nas portas golpes tão fortes como se produziram pelos nós dos dedos das mãos de mão fechada, vibrando a matéria de modo sensível à minha mão, que eu pousava nela, como se recebesse um forte soco.
Quando atravessamos o corredor e subimos a escada, não mais tivemos necessidade de pedir golpes. Eles soavam sob os nossos passos quando caminhávamos nos degraus e corrimãos quando subíamos, assim como vários pontos da sala de visitas e outros compartimentos do segundo andar, dando-se o mesmo na escada que leva ao terceiro andar e nos compartimentos deste. Era evidente que na presença da senhorita Underhill, o som se produziu em qualquer ponto da casa. Busquei particularmente o número de pancadas e a resposta foi sempre exata. Os sons eram peculiares, não podendo ser imitados com qualquer choque de um martelo, do nó dos dedos ou qualquer outro objeto. Parecia mais ou menos abafados. Repeti muitas vezes essa experiência com a senhorita Underhill e com sua irmã em diversos compartimentos da casa e sempre obtive o mesmo resultado. Quando os métodos de resposta eram mais ou menos prontas e muitas vezes só vinham pela mesa ao redor da qual estavam assentados, deixando de parte por hora centenas de provas que nos demonstram que uma inteligência oculta dirige esses fenômenos e por ele nos fala, tratemos do seu aspecto físico, na água e na madeira viva. A 10 de junho de 1861, segui com alguns amigos de Nova York, em barco a vapor para uma excursão às montanhas de Nervisinski. Fazendo parte, acompanhei o senhor Underhill e sua mulher. Ocorreu em viagem a ideia de perguntar à senhora Underhill se ela poderíamos obter fenômenos tipológicos. Imediatamente os golpes se fizeram ouvir. Primeiro no convés, depois no barco de madeira em que eu estava assentado e cuja vibração senti. De tarde todos nós passamos por um barco de 14 e 20 pés de comprimento, ainda por sugestão minha. Ouvimos os sons das pancadas no tombadilho, no interior da peça ou quilha, em todos os pontos do costado onde desejávamos ouvi-las. À noitinha subimos um outeiro que ia até ao farol, situado ao lado da hospedaria. Na volta, passando através do matagal da praia, propus-se experimentar se as pancadas podiam fazer-se ouvir no solo e logo as ouvi claramente, vindas do interior do terreno que pisávamos. Era um som surdo, qual a dos golpes feridos sobre a terra. Então pedi à senhorita Underhill que tocasse uma das árvores com a ponta dos dedos, e aplicando o ouvido contra a árvore, ouvia as pancadas vindo do interior da casa. Isso foi verificado por outras pessoas da comitiva. Regressando pela manhã no outro vapor, vimos os golpes na baluastra da coberta e mesmo no interior de um pequeno bote metálico que se achava sobre a água. A seguinte experiência, julgo que só por mim foi tentada. Vibração de um recife na costa do mar. A 24 de agosto de 1861, aceitei o convite dos senhores S e U de New Rochelle, aldeamento costeiro na praia ocidental de Long Island Sound, para passar com eles o dia seguinte, em companhia do senhor e da senhora Underhill. Na tarde de 25, o senhor U, conduzindo-nos no seu carro através da pitoresca região que se estende ao lado do povoado, tomando assento no carro, ele, sua mulher e a senhora Underhill e eu. Nesse passeio, chegando junto à praia, num ponto onde havia recifes obliquamente estendidos debaixo da água, acudiu-me a ideia de se oferecer ali uma excelente oportunidade para fazer a importante experiência. Perguntei à senhorita Hill se já tinha tentado obter o fenômeno da tipologia na costa do mar. Não, disse ela, nunca. Julgais, possamos consegui-lo? Perguntei. Ainda não achei um lugar, respondeu, onde esses fenômenos me falhassem. Por isso, ouço dizer que é possível. Ouvimos logo no fundo do cano 3 pancadinhas, sinais convencionais de assentimento. Apeamos a fim de fazer a experiência. O rochedo onde ficávamos não era isolado. Conquanto destacado, ele fazia parte de uma vasta e firme massa de rochedos, cobrindo uma superfície pouco mais, ou menos de 50 metros quadrados. Depois de mergulhar abruptamente, ia surgir adiante, havendo também outros recifes espalhados. Estávamos a uma distância de 30 pés do mar, e como a vibração era branda, as ondas não nos alcançavam. Achando-me no rochedo ao lado da senhorita Underhill e perguntando pelos golpes, ouvi distintamente seu choque dominando o ruído produzido pelas ondas, repetindo seu fenômeno muitas vezes. Então as senhoras Zhu e Underhill sentaram-se e eu, buscando a parte mais baixa do rochedo, apliquei o ouvido contra o solo e dentro de poucos segundos os golpes foram ouvidos como vindos do interior da própria substância da rocha. Abaixo do meu ouvido, busquei verificar o fato pelo tato e colocando a mão no solo a uma distância de poucos pés do lugar que a senhora em que se achava a senhora Underhill. Ouvi os ruídos e ao mesmo tempo senti a cada golpe uma ligeira, mas bem distinta vibração, o estremecimento do rochedo. Esse estremecimento bem acentuado acompanhava cada golpe. Eu já havia ouvido por 2 vezes, quando o novelo de ondas veio com seu rumo interromper-me, sem comunicar-lhe
o que havia observado, pedi ao senhor que colocasse a mão no solo. Exclamou ele, todo rochedo vibra. Durante todo esse tempo, a senhorita Hill conservava-se completamente tranquila. Terá sem dúvida observado que foi por sugestão minha que se fez essa experiência sobre um rochedo. Desde esse dia julguei não mais precisar de provas da tipologia espírita. Ainda desta experiência, contudo, quando buscava convencer-me, obtive outra prova de que ainda não fiz menção na experiência acima citada. Apelei para dois sentidos, audição e tato. As provas que ainda não mencionei foram evidenciadas por um terceiro sentido, usualmente considerado como de todos o mais seguro: a visão no fenômeno da tipologia. Em 22 de fevereiro de 1860, efetuou-se à tarde uma sessão em casa do Sr. Underhill. Além do Sr. Underhill, sua mulher Kate Fox e eu. Estavam presentes os velhos pais do dono da casa, veneráveis modelo de Quaker, puro e primitivo, ambos profundamente interessados no que se estava fazendo durante a produção das pancadinhas espíritas. Apagou-se a luz do gás e, juntamente as mãos formando cadeia, bem depressa vimos no alto da sala luzes flutuantes de um aspecto fosforescente. A princípio eram pequenos e apenas visíveis, mas depois foram crescendo e até adquirir a grandeza e conformação de mãos, não se distinguindo, porém, a posição dos dedos. Essas luzes mostravam-se comumente no começo, rente ao sol, por detrás e entre os lugares ocupados por Leah e Kate. Depois elevavam-se, ora para a altura de uma, ora até a de outra das duas irmãs. Uma dessas luzes chegou a tomar proporções de cabeça humana. Nenhuma me tocou, apesar de uma se aproximar a distância de poucas polegadas. Outra descreveu círculos no ar, justamente acima das nossas cabeças. Depois de flutuar em breve tempo no ar, usualmente pareciam voltar para as duas irmãs. Enquanto nossas mãos estiveram unidas, olhei para debaixo da mesa e vi luzes, por 10 ou 12 vezes, presas ao solo, flutuando acima dele. Uma vez, quando olhava atentamente uma dessas luzes, com dimensões de um punho pequeno, via erguer-se e cair como se fosse um martelo, com o qual ferisse o solo. A cada um desses movimentos correspondia forte pancada. Era exatamente como se a mão invisível impunha-se um martelo luminoso, batendo-se no soalho. Desejando então obter uma prova segura de que a visão não procedia da intervenção humana, perguntei mentalmente: poderá o espírito, com a mesma luz, dar 3 pancadas? Deu-se logo o fato. Depois de um pequeno intervalo, repetiu-se. Outra vez, quando a luz era visível e eu tomava nota da sua correspondência com os sons, um dos presentes disse: poderíeis bater com menos força? Perguntou. Quase imediatamente vi a luz diminuir e mover-se contra o soalho, produzindo um som brando e abafado, mas perfeitamente distinto. Outra ocasião, no outono do ano seguinte, obtive ainda manifestações mais notáveis, tocado pela força que produz as manifestações espirituais. Na tarde de 12 de junho de 1861, tendo chegado havia 2 dias a Nova York com a incumbência de comprar armas para o estado de Indiana, fui inesperadamente à casa do Sr. Underhill e lhe propus fazermos uma sessão espírita. Sabendo que eu coligia materiais para escrever um livro, e ele e a mulher prontificaram-se a atender-me de boa vontade. Para obter maior tranquilidade, subimos para um compartimento no segundo andar, achando-se presente o senhor e a senhora Underhill, o senhor Gilbert, cavaleiro idoso e velho amigo da família, que ali chegara ao correr da tarde, e eu. Logo depois de havermos tomado assento, nos disseram por pancadas: ide para a sala contígua. O invisível referia-se ao quarto de dormir do Sr. Underhill. Ali chegados, assentamos-nos ao redor de uma pequena mesa retangular, ficando o casal Underhill à minha esquerda e o Sr. Gilbert à direita. As pequenas dimensões da mesa se aproximavam muito uns dos outros. Nesse compartimento havia 3 portas, uma dando para o quarto de banho, outra para um corredor que levava à escada do segundo andar, e a terceira para um corredor que conduzia à sala onde a princípio nós tínhamos reunido. Nesse corredor estavam colocadas a dispensa e o banheiro. A pedido do Sr. Underhill, antes de nós assentarmos, eu havia examinado cuidadosamente o corredor e suas dependências. O compartimento a quem ele ia ter, bem como a porta que de compartimento abria para fora, e as do quarto de dormir que comunicava com o quarto de banho, a porta que dava a entrada para o compartimento vizinho não se fechava, mas as precauções tomadas impediam que alguém de fora pudesse passar de uma a outra sala. Pouco depois de nos assentarmos, disseram-nos: apagai a luz,
Feito isso, disseram mais, cantai, enquanto a senhora Underhill cantava os golpes produzidos em todos os pontos do soalho e marcava o compasso. Depois de pouco tempo, passavam do solo para a travessa inferior da cadeira, que eu estava assentado. Continuando a marcar o compasso, a cadeira era sacudida sensivelmente a cada pancada. Depois de 6 ou 7 minutos, apareceu flutuando sobre nossos cabeças uma luz de aspecto fosforescente. Sua figura era retangular, com 3 ou 4 polegadas de face. Depois ela subiu para o teto, a flutuar, indo e vindo de um para outro ponto da sala. Às vezes descia até a distância de 1 ou 2 pés acima das nossas cabeças, lentamente percorria o círculo que estava formando. Quando eu olhava atentamente para isso, foi-nos dito por meio de pancadas no soalho: vivi perto de vós em uma outra vida, caro Roberto. Mas hoje estou ainda mais perto. Sois a mãe do Sr. Owen. Sois a mãe do Sr. Owen? Perguntou a senhora Underhill. Não, respondeu por golpes o invisível. O vosso primeiro nome não começava por um C? Perguntei eu. Sim, disse o invisível. Quantas letras tinha o vosso primeiro nome? Perguntou a senhora Underhill. 7. Foi a resposta. 7, Carolina. Será Carolina? Perguntou a senhora Underhill. Carolina tem 8 letras, disse eu. Será o nome sobre a qual muitas comunicações me têm sido dadas? Sim, sim, respondeu o interrogado. Então a luz flutuou para o meu lado e ficou estacionária junto ao meu ombro esquerdo. Voltei e me fixei firmemente. Pareceu-me que tinha as dimensões de uma pequena mão humana, envolta em véu brilhante. Contudo, eu não podia distinguir bem a sua forma. Imediatamente ela se aproximou do meu ombro e depois afastou-se, repetindo-se por 5 ou 6 vezes. De cada vez que se aproximava, eu sentia no ombro uma espécie de contato de dedos. Depois de flutuar para cima da mesa ao redor da qual estávamos reunidos, ela se elevou até o teto. Pedi-lhe que passasse pela porta que dava para o corredor e, se pudesse, nela batesse. Imediatamente vimos passar pela parte superior desta porta. Percebemos-lhes os movimentos e ouvimos a pancada, como se a porta fosse tocada 8 ou 10 vezes sucessivas. Tornou-se demasiado evidente que não éramos somente nós que a ouvíamos isso, porque um cão fraudiqueiro fora do corredor ladrou assustado. De novo me veio a ideia do martelo luminoso. Depois a luz flutuou junto do Sr. Underhill, crescendo de brilho e aparecendo tocá-la. Ele disse que sentia a impressão do toque de um estofo fino e macio. Pedi que tocasse a minha mão. A luz moveu-se lentamente sobre a mesa. Permaneceu breve tempo sobre minha mão. Depois tocou-me no pulso. O que eu senti era semelhante ao leve contato de um dedo. Não seis tentado, perguntou-me o Sr. Gilbert. A agarrá-la para saber o que é? Perguntou. Tenho razão para crer que não se deve fazê-lo, respondi. Obrigado, disse por golpezinhos o invisível. Depois a luz dirigiu-se à senhorita Underhill, tocando-a na cabeça e no pescoço, como ela o afirmou. Pedi que também me tocasse na cabeça. Vi-a flutuar em direção a mim. Experimentei a impressão de que produziria um contato leve de uma fina e macia peça de gaze com a parte inferior de minha cabeça e pescoço. Igualmente então, e depois senti que, além da gaze, me tocava um outro corpo de substância mais sólida, como a da mão que segurava a gaze. A ação se me afigurava de uma pessoa que estivesse ao pé de mim, apesar de haver visto com meus próprios olhos a luz poucos minutos antes, flutuando sobre a mesa e me tocando no pulso. Além disso, como esse contato durasse algum tempo, durante ele falei diversas vezes sobre o assunto, obtendo resposta de todos os presentes, o que me dava a certeza de nenhum ter deixado seu lugar. Depois a luz levantou-se no ar e eu, olhando-a fixamente quando flutuava junto ao teto, observei que junto ao corpo luminoso se moviam alguns corpos escuros, de comprimento e grossura de dedos. Não pude, porém, reconhecer-lhe as formas, mas o Sr. Underhill disse que distintamente viu dedos. Enquanto a luz flutuava acima de nós, produzia-se uma ligeira crepitação. Durante a sessão não se mostrou o mais leve indício de estar alguém caminhando pela sala, e quando a luz se aproximava de um dos assistentes, eu percebia claramente a figura e a posição destes. Muitas vezes, quando o espírito que se manifesta é o de uma pessoa que teve na vida terrena caráter violento, os golpes produzidos parecem indicá-lo.
choques fortes produzidos pelo espírito de um homicida. Em uma sessão à noite de 17 de agosto de 1861, na sala do Sr. Underhill, perfeitamente iluminado, ouvimos, depois de algum tempo de espera, não as moderadas pancadas de costume, porém choques duros e pesados, como os que poderiam produzir um martelo de 5 quilos a bater no soalho. Por esses golpes combinados com a letra do alfabeto, soubemos que nos queriam falar. Indagando o nome do batedor, foi-nos respondido que era Jackson. Perguntei se o espírito tinha, na sua encarnação, vivido no estado de Indiana, onde conheceram um homem com esse nome. Ele, por um golpe, respondeu que não. Então lhe perguntamos se fora na vida terrena conhecido por alguns presentes. Obteve-se essa resposta: fui um homem a quem não amastes. Veio-me logo à mente o espírito de Jackson, o estalajadeiro de Alexandria, que 2 meses antes matara o coronel Ellsworth, quando este fizera arriar a bandeira confederada da fachada da sua hospedaria. Apenas me veio este pensamento. Foram ouvidas 3 fortes pancadas que confirmaram meu juízo. Falamos-lhes de Ellsworth, e por pancadas ele disse: o seu procedimento magoou-me. A senhorita Underhill replicou: lástimo. Porém ele julgava obedecer à lei, e a resposta foi: eu também defendi a minha bandeira. Ele acrescentou que já tinha uma vez comparecido a uma das sessões da senhora Underhill. E que nos Estados Unidos havia muitos crentes nos fenômenos espirituais. Experimentalmente notei que quando esses golpes se davam no segundo andar, eram ouvidos no primeiro e no terceiro, tão distintamente como se fosse um operário mecânico que estivesse ali trabalhando. Eles faziam vibrar o soalho e produziam a convicção de estarem nele batendo com um pesado martelo, apesar de estarmos vendo que tal não acontecia de fato. Ocasionalmente pode-se crer que o caráter das pancadas deve até certo ponto depender do médium, mas não possui a precisa evidência para afirmá-lo. Golpes de violência assustadora. Em uma sessão da tarde de 25 de outubro de 1860, na sala da frente da residência da senhorita Fox, na cidade de Nova York, estiveram presentes Kate Fox, sua irmã Margaret e eu. A sala tinha 2 portas, dando uma para o corredor e outra para um compartimento. Ambas foram fechadas antes de nos assentarmos. Pelos golpes nos foi dito: apagai a luz. Feito isso, depois do aparecimento de alguns fenômenos luminosos, ouviu-se repentinamente um golpe tremendo no centro da mesa, tão violento que todos indistintamente nos inclinamos para trás. Pelo som parecia o choque de uma cachamora manejada por um homem robusto, capaz de espedaçar qualquer mesa, ou pelo menos de nela fazer profundo estrago, qualquer que fosse a madeira empregada em sua construção. O mesmo choque, aparentemente com a mesma força, repetiu-se por 5 ou 6 vezes. Era impossível testemunhar tão violentas demonstrações sem um certo sentimento de temor, porque era evidente que havia ali uma força capaz de produzir resultados fatais. Contudo, eu não receava qualquer grave ofensa, não conhecendo caso algum em que tal se tenha dado. Quando depois reacendemos o gás, procedeu-se ao mais minucioso exame da mesa e ficamos convencidos de que ela nada tinha sofrido em sua substância, nem mesmo no seu polimento. Considero fisicamente impossível que qualquer ser humano, ferindo a mesa com a força que tínhamos observado, deixasse de produzir sensíveis avarias. Depois a senhora Underhill me informou que tinha muitas vezes em presença a sua irmã Margaret, ficado muito assustada com golpes violentos semelhantes aos que eu lhe descrevia. Nunca, nem antes nem depois, ouvi mais coisa alguma capaz de aterrar as pessoas nervosas. Muitos anos depois, porém, testemunhei a manifestação de um poder oculto, realmente mais pacífico e menos capaz de assustar, porém, relativamente à intensidade do som, quase da mesma força que o precedente. Pancadas abalando uma casa. A 10 de março de 1864, achava-se reunido o senhor e a senhorita Underhill comigo na sala da frente do segundo andar da casa, de sua casa, para a sessão à noitinha, à plena luz do gás. Poucos minutos depois de nos havermos assentado, chegaram-se aos ouvidos sons de um caráter muito especial. Cada golpe, se o termo aqui pode ser aplicado, soava exatamente como a queda do soalho de uma bala de canhão de médio calibre descendo de uma altura de 6 pés, de 2 pés. A cada choque, todo o soalho da sala estremecia assaz distintamente.
Sentimos o abalo debaixo dos pés, o qual pela mesa se comunicava aos nossos irmãos. Às vezes o som era exatamente o que produzira a bala, batendo e saltando para cair de novo, com menos força. 5 desses choques indicaram que alguém nos queria falar e combinamos com as letras do alfabeto. Ao que seguir demonstraram que o espírito que assim se manifestasse não me era indiferente. Disse que o livro para o qual eu estava colhendo material seria bem aceito, pois vinha satisfazer uma grande necessidade pública e que eu havia de testemunhar algumas coisas assustadoras de vez em quando. Depois acrescentou: a minha mudança foi pequena. O que conheço do mundo espiritual não é tanto como supondes. Hoje tenho a certeza daquilo que eu aí esperava. Encontrei no céu os amigos que me eram caros e conheço que minha vida é imortal. A.D. Wilson. Só isso, talvez digam, só isso, e haverá algumas superficiais que se contentem com tão breves e simples comunicações? Pergunta. Se ela for real, que incomensurável é a sua importância, que infinito consolo que nos fornece essa verdade expressa de um modo tão simples. O Dr. Wilson Assais, conhecido por mim, é íntimo amigo do Zonda Hills. Era um espírito sincero e excelente homem. Exerceu a medicina em Nova York, onde tinha grande clientela e faleceu há menos de um ano. Os sons pelas quais a comunicação, como se diz, a vida do falecido amigo foi tomada, letra por letra, parecia produzir pelo baque de um pesado globo metálico no soalho, a ponto de a senhora Underhill dizer: dificilmente posso persuadir-me. Não sei isso, produzido por uma pesada bala. Depois, pelo mesmo processo, nos foi dito: bom, agora examinai. Até afastamos a mesa e cuidadosamente examinamos o soalho. Nada se encontrou de anormal. Como em procedente ocasião, desci a escada do andar inferior, pude ouvir as pancadas tão distintamente como no andar superior. A senhora Underhill teve receio de que esse ruído desgostasse as moradoras das casas contíguas, e acreditei que eles deviam tê-lo ouvido. Com mais um exemplo, encerro este capítulo. Uma casa endemoniada. A 22 de outubro de 1860 foi em companhia do senhor e da senhora Underhill, Kate Fox, uma outra senhora e um cavalheiro, pagar uma visita aos seus amigos Quarkers, senhor e senhora Archer, residentes a 5 minutos do porto de Dunban, no rio Hudson, em espaçosa e antiga casa rodeada de magníficas árvores e que tinha sido outrora quartel-general de Washington. Essa casa havia muitos anos era reputada endemoniada. A pessoa cujo espírito supunha-se visitá-la tinha sido o antigo dono, Pedro Livingston, que por ser aleijado costumava andar em carrinho de inválido. Na calada da noite ouvia-se o rodar do carrinho pelos corredores, especialmente em um dos compartimentos da casa. Antes do anoitecer, nos assentamos primeiro nesse compartimento, pequeno quarto de dormir com 2 portas. Antes de começar a sessão, fechamos as 2 portas, deixando a chave nas fechaduras. Além da nossa comitiva, só estavam presentes o senhor e a senhorita Archer. Os golpes nos aconselhavam que apagássemos as luzes e juntássemos as mãos formando cadeia. Poucos minutos depois ouviu-se um ruído, aparentemente a distância de 3 ou 4 pés do ponto em que me achava, e que depois o soube. Foi também ouvido e comentado por alguns visitantes em uma sala separada daquela que nos achávamos, por um longo corredor terminado em 2 portas fechadas. Parecia-nos que pesados objetos de ferro rolavam no assoalho. Depois ouvimos golpes semelhantes aos de um grande martelo e outros que pareciam produzidos pela ponta de uma bengala. Ouvimos por fim um som precisamente semelhante ao redor de um carrinho sobre as tábuas do soalho. No começo afigurou-se-nos que o som vinha do local muito próximo de nós. Depois a intensidade foi descrescendo gradualmente até deixar de ser apreciável, como se o carrinho se for afastado cada vez mais. Pedimos então que ele viesse de novo para perto de nós, e imediatamente começamos a ouvi-lo, como se o carrinho viesse de longe, gradualmente se aproximando, até parecermos que tocava o pé das nossas cadeiras. Às vezes a pressão sobre o soalho era tão forte que o fazia vibrar. Quando reacendemos a lâmpada e examinamos a sala, achamos as portas fechadas, com as chaves nas fechaduras, e na sala não se encontrou coisa alguma com que se pudesse produzir os ruídos que acabávamos de ouvir. Então, por sugestão minha, transferimos a experiência para um vasto compartimento oposto àquele onde nos tínhamos reunido a princípio, e que eu julgava ter sido a sala de jantar de Livingston.
Fechamos as portas e obedientes a uma comunicação obtida pela tipologia. Apagamos as luzes e juntamos as mãos, formando cadeia. Em menos de 2 minutos, a desordem recomeçou. O ruído foi tão grande então que não podíamos ouvir uns aos outros. Os sons eram inteiramente semelhantes aos que produziam corpos metálicos rolando pelo assoalho. Parecia um corpo pesado, era arrastado por uma corda da extensão de 15 a 20 pés. Durante todo esse tempo, conservávamos sobre a mesa uma lamparina e uma caixa de fósforo. E sempre que o ruído era mais forte, acendíamos a lamparina para ver o que se passava. Apenas o fazíamos. O som cessava e todo o nosso exame na sala era infrutífero. A súbita transição sem causa aparente de um ruído atroador para um silêncio de morte era uma experiência como bem poucas pude fazer em minha vida. Repetimos várias vezes a experiência, sempre com o mesmo resultado, a ponto de sermos tentados a julgar que os nossos sentidos nos enganavam. A impressão produzida em mim e nos outros assistentes com quem conversei a respeito era de que não havia possibilidade de se fazer ouvir tais sons, a não ser pelo arrastamento de corpos pesados. Depois de algum tempo, a mesa central junto a qual nos assentávamos foi chocada no topo e depois por baixo, como se nela batesse um malho, e com tal violência a jogar pelo som que parecia que ia ser espedaçada. Quando cessaram os ruídos e reacendemos as luzes, procedemos a um rigoroso exame na sala, mas achamos que ela não tinha sofrido nada, pois que não se encontrou objeto algum que pudesse ser utilizado para a produção de tais ruídos, a não ser a simples mobília de uma sala de jantar. Ambos os compartimentos estavam situados em uma parte da casa que se sabia ter sido construída e habitada por Livingstone. Estou convencido de que esses sons deviam ter sido ouvidos até a distância de 100 jardas. É raro que os investigadores dos fenômenos desta classe hajam conseguido alguma coisa mais notável. As condições eram especiais. Uma localidade onde no decurso de algumas gerações se davam manifestações de intervenções ultramundanas, a presença de 2 ou mais poderosos médios de efeito físico que tem aparecido aqui ou em outros países. Com toda a razão, espero que no fim do presente século a parte inteligente da sociedade se convencerá da realidade da tipologia espiritual. Como os investigadores instruídos já o estão de que as dimensões e formas do cérebro influem sobre o intelecto e as influências magnéticas produzem efeitos hipnóticos. Quando admitimos o caráter ultramundano desses maravilhosos ex, damos o primeiro passo no caminho do espiritualismo experimental. Mas é somente o primeiro. O ruído é ultramundano, mas só esse fato não basta para nos provar que os nossos amigos mortos podem comunicar-se conosco. Cumpre-nos observar pelas comunicações tipológicas que as nossas relações com os espíritos não devem ser desprezadas pelo homem. Se julgarem que me ocupei mais do que necessário fisicamente falando, com um fenômeno tão simples, rogarei ao leitor que se lembre das persistentes disparates que têm sido emitidos verbalmente por escrito acerca dos ruídos espíritos e dos prejuízos resultantes do ridículo que procuram lançar sobre esse fenômeno. Movimento de corpos pesados por um poder oculto. Quando eles chegaram ao Jordão e cortaram madeira, sucedeu que o machado de um caiu na água e ele começou a brandar. Senhor, era um machado emprestado. Então o homem de Deus perguntou onde caiu ele, e sendo no indicado lugar, este cortou um pau, atirou-o no ponto e o machado veio acima da água. 2 Reis 4:6. O levantamento de corpos pesados do solo ou seu transporte de um para outro lugar é uma das manifestações físicas mais comuns e de mais fácil verificação. Já citei muitos exemplos em outra obra. Aqui somente apresentarei 2 ou 3 dos numerosos casos que tenho testemunhado nas sessões espíritas. Uma das mais satisfatórias provas do poder que possui essa inteligência oculta de levantar corpos pesados foi fornecido pelo experimentador Robert Chambers, hoje falecido, porém assaz conhecedor como autor de uma obra sobre a visita que fez aos Estados Unidos no outono de 1860, publicada em 13 de outubro do mesmo ano. Na tarde desse dia, tivemos uma sessão na sala de jantar do Sr. Underhill, estando presente ele, sua mulher, Kate Fox, Chambers e eu. Nessa sala havia uma comprida mesa de sólido acaju, ao redor da qual se podia assentar 14 pessoas.
Nós, fazendo correr as tábuas, reduzimos lá as partes centrais e, por meio de uma balança romana, reconhecemos que o seu peso era de 55 kg. Suspendemos-la pela balança em perfeito equilíbrio até cerca de um palmo do chão, até nos assentamos. Então nos assentamos e, enquanto fazíamos a experiência, a senhora Underhill tocava com a ponta dos pés em um dos meus e Kate fazia o mesmo com relação ao seu Chambers. Por cuja indicação nos colocávamos assim, no intuito de evitar qualquer suspeita de intervenção humana. Suas mãos estendiam-se sobre a superfície da mesa, mas sem tocá-la. Havia plena luz na sala. Uma prova cabal. Achando-se a mesa suspensa e a balança indicando o peso de 55 kg, pedimos que diminuísse o peso. Em por segundo, o braço da balança teve de ser diminuído até indicar o peso de 45 kg. E depois até o de 36 e 27. Mesmo no último caso, ainda o menor braço da balança mostrava, por sua posição, que o peso era menor de 27 kg, tendo assim perdido 28 kg de peso ordinário. Então pedimos que aumentasse o peso e este subiu a 58, depois a 65 kg. A mudança do peso era notada em cada verificação efetuada com intervalo de 3 a 8 segundos. Durante todo o tempo, os pés e as mãos das damas conservavam-se na primitiva posição e o Sr. Underhill esteve afastado da mesa. Não havíamos prevenido ao Sr. Underhill da nossa intenção de fazer essa experiência. A balança foi tomada por empréstimo a uma casa de negócio da vizinhança. Não posso dizer qual o peso do machado comum dos judeus no tempo de Eliseu, porém devia de ser pequeno. O nosso milagre, pois, foi maior que o do profeta, sem atendermos ao peso do objeto levantado, mas é também certo que a distância entre o médio e esse objeto era maior no exemplo hebreu. Juntamente na tarde que precedeu aquela em que teve lugar a experiência supracitada, tive um satisfatório resultado, uma sessão em casa do Sr. Underhill, suspensão em contato com uma pesada mesa de jantar. Nossa sessão efetuou-se na noite de 12 de outubro de 1860, achando-se reunidos ao redor da mesa e na sala supracitada o Sr. e a Sra. Underhill, Kate Fox, o Sr. Harrison Gray, dia de Nova York e eu. Havia muita luz e o trabalho durou das 9h30 às 11 horas. Começamos ouvindo fortes pancadas em vários pontos da sala e nas cadeiras. Depois, quando nossas mãos se estendiam sobre a mesa, esta começou a deslocar-se, ora com um movimento rotatório, ora levantando-se de um dos lados. E finalmente levanta-se todas, só descansando no solo uma das pernas. Buscamos induzir a invisível inteligência a levantá-la de todo, mas apesar de todos os esforços que ela parecia empregar, não conseguiu. Apenas, porém, ajudando, tocando-a com a ponta dos dedos. Ela ergueu-se no ar e conservou o suspense durante 6 ou 7 segundos. Depois de algum tempo, perguntamos se a mesa se conservaria suspensa no caso de retirarmos os dedos de sua superfície. E à vista a resposta afirmativa, ajudamos a erguer-se com massime e depois retiramos as mãos. Vimos-las todas suspensas, sem um auxílio ou contato humano, por espaço de 5 ou 6 segundos. Depois desceu lentamente e assentou-se no solo, sem choque. Desejosos então de avançar um passo a mais, perguntamos se não podia ser levantado sem auxílio ou contato nosso. Veio a resposta afirmativa e todos estendemos a mão a distância de 3 ou 4 polegadas da superfície. A mesa ergueu-se por si mesma, acompanhando nossas mãos e à medida que íamos levantando, conservou-se assim suspenso no solo, guardando posição horizontal por 6 ou 7 segundos, descendo depois lentamente, sem perder a sua horizontalidade até o solo, onde descansou sem chocá-la. Repetimos a mesma experiência na sessão do dia seguinte, em presença de Robert Chambers, com o mesmo resultado e completando-a com a pesagem da mesa, como já vimos, a princípio, como antes. Tocamos-la com os dedos e depois, se de ela elevasse, retiramos as mãos e ela ficou suspensa por 6 ou 7 segundos. Também na segunda experiência, suspendeu-se por si só, assim se conservando pelo mesmo tempo. Cumpre notar que tínhamos o hábito de mudar durante essas experiências a mesa de um para outro ponto da sala e examiná-la de vez em quando. Em suma, considere esse movimento de objetos, esse
fenômeno de transporte, segundo os espíritas franceses, estão concludentemente estabelecidos no seu aspecto ultramundano como os batimentos espirituais. Levantar ao ar uma mesa de jantar pesando 55 quilos não é coisa fácil, quando as condições excluem a possibilidade de qualquer maquinismo oculto, que esforço corpóreo conseguível, escapando à atenção dos observadores vigilantes, poder empregar 2 ou 3 assistentes para a plena luz erguer com as mãos um corpo tão pesado, conservá-lo suspenso, fazê-lo descer lentamente sem chocar o solo? Pergunta. Ninguém que esteja em seu juízo e creia nos seus sentidos pode ver o que vi e conservar cético nessa matéria. Cumpre notar ainda a circunstância de que nesse período de sua vida a senhora Underhill e sua irmã não trabalhavam em sessões como médicos profissionais. Mas seja como for, no seio de uma família onde ninguém, alguns meses antes, suspeitava sequer da existência dos poderes espirituais, testemunhei fatos ainda mais maravilhosos que os precedentes. Ei-lo, a rotação de uma mesa suspensa no ar. Na primavera de 1870 fiz uma visita a um amigo, o Sr. B, cuja residência encantadora em Staten Island tem magnífica vista sobre a Baía de Nova York, vendo-se de um lado ao longe a cidade e do outro o canal que conduz ao oceano. A família não conhecia de espiritismo, nem acreditava nos fenômenos 1 ou 2 meses antes da minha visita, época em que se revelaram num dos jovens filhos do meu amigo, a quem chamarei Carlos, excelentes faculdades espirituais. Deixando de parte por ora as mais notáveis, vou reproduzir pelas notas que tomei, depois de submetidas à correção dos assistentes, uma parte do que testemunhei em sucessões, ambas efetuadas a 2 de abril de 1870. A primeira efetuou-se à tarde. Reunimos a princípio em uma sala lateral, mas por proposta minha passamos para a dividir visitas na frente da casa, onde ainda não tínhamos entrado. Ali, além de Carlos e eu, achavam-se 2 parentes da família, os senhores N e L. A sala era escurecida por pesadas cortinas que cerramos de todo, mas apesar disso, havia luz suficiente para distinguir as formas dos objetos. Assentamos ao redor da pesada mesa de pinho, construída expressamente para esses trabalhos, bastante tosca e forte. Os pés tinham a espessura de 2 polegadas e a tábua superior de 2 pés e 7 polegadas de comprimento, e 1 pé e 8 polegadas de largura. O seu peso era de 9 kg 250 gramas. Notamos no começo um estremecimento, depois uma elevação, ora de um, ora do outro lado, tornando-se gradualmente cada vez mais forte, e afinal tão violento que a mesa se escapou das nossas mãos. Depois, a pedido, ela tornou-se tão pesada que, usando de todas as minhas forças, dificilmente poderia erguê-la a meio polegado do solo, sendo então o seu peso aparentemente de 90 kg. Ainda a pedido, ela tornou-se tão leve que com um só dedo podia ser levantada de um lado, parecendo que o peso não ia além de 4,5 a 5 kg. Depois readquiriu o peso ordinário, e sem que alguém lhe tocasse, pôde levantar-se. Começou erguendo-se sobre 2 pernas, e o emprego de toda a minha força foi insuficiente para fazê-la descer. Finalmente, depois de ter sido sacudido com tal violência que nós, receando ser ofendidos, nos afastamos, tocando apenas com os dedos, ela foi lançada ao ar a tal altura que levantamos-nos de nossas cadeiras. Apenas pudemos tocá-la com a ponta dos dedos. Nessa altura, ela balançou-se por 6 ou 7 segundos. Além do tato, a luz, apesar de fraca, nos deixava apreciar tais movimentos. Às 8 horas da noite, assentamos de novo na mesma sala, então às escuras. Mas éramos só 3, o Sr. N, Carlos e eu. Provavelmente fortalecido pela ausência de luz, a demonstração começou exibindo-se com uma força física maior que a testemunhada anteriormente. Não há homem algum tão forte que, sem auxílio de meios artificiais, pudesse mover aquela mesa com igual violência e atirá-la assim de um lado para outro. Todos sentimos que uma simples pancada dessa força nos mataria ali mesmo. Depois a mesa foi jogada ao ar, tão alto que nós, de pé, apenas podíamos tocá-la, e foi sacudido de um lado para o outro antes de tornar-se a seu lugar. De fato, foi levantada ainda com maior violência, balançando-se no ar, descrevendo 5 ou 6 vezes. Como pelo tato podíamos julgar, um arco de 7 ou 8 pés. A elevação, pela terceira vez, pula fora do nosso alcance, mas sentimos que fez 8 ou 10 voltas sobre si mesmo. Tanto quanto pudemos julgar sem encostar nosso relógio.
ela se conservou 12 ou 14 segundos no ar antes de descer. Aí, às vezes, conseguimos tocá-la e outras vezes não. Então perguntei se de futuro poderíamos obter aparições objetivas. A resposta foi dada por elevações da mesa, repetido 3 vezes, batendo com tanta força que se ouvia distintamente um choque no andar superior. Quando acendemos o candeeiro, vimos que a tábua superior da mesa, de 1 polegada de espessura, estava fendida e despregada dos pés, tendo sido arrancados os grandes pregos que a seguravam. Enquanto se davam todas estas manifestações, veio uma ideia, com poderosa certeza e solicitude dos espíritos que nos auxiliam, de que, por mais formidáveis que se mostrasse o poder oculto que se manifesta, nenhum grave dano nos há de virar, coisa que antes não tinha ouvido de ninguém. Uma vez torceram um punho de N e por 2 vezes os seus joelhos, e os de Carlos foram chocados com força. Mas apesar de isso molestá-los bastante no momento, pouco minuto depois o incômodo tinha desaparecido. Graças à influência dos espíritos, segundo acreditavam, por certo não terem essa confiança quando as demonstrações foram produzidas por mãos humanas. Manifestei então a minha satisfação e reconhecimento por ter sido permitido testemunhar tais fatos. A resposta me veio logo pela mão de Carlos. Ficais certo de que a nossa satisfação dando-vos essas provas é maior do que a que sentis recebendo-a. Então eles nos informaram que sua força ia descrescendo no correr da noite. À meia-noite levantamos a sessão. Convido o leitor a tomar nota das condições em que nos achávamos. O local foi escolhido por mim mesmo, na sala de visitas da casa de um cavalheiro. Ali não se encontrava nenhum médium profissional. Os assistentes eram o filho do dono da casa e 2 próximos parentes seus. Os movimentos deram-se fora do nosso alcance, de modo que havia impossibilidade completa de serem produzidos por algum dos presentes. A mesa ficou desmantelada, dando-nos, assim como prova tangível da violência da força empregada na manifestação. Como conceber uma suspeita de fraude ou impostura? Pergunta. É totalmente impossível recorrer, neste caso, à hipótese de uma ilusão ou alucinação. Tomé, neste caso, acreditaria por haver tocado com a sua própria mão. Eu quisera que um discípulo de Berkeley testemunhasse esses fenômenos, a fim de ver se continuaria a duvidar de tais manifestações. Robert Daly Owen, região e litígio entre este mundo e o outro.